Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, eu vou ensinar para vocês a fazer esses pães caseiros aí que fica divino, fica perfeito, super fofinho, maravilhoso e com ingredientes que todo mundo tem em casa, hein? Fácil de fazer, prático. Então, vamos lá, vamos aprender a receita desse pão caseiro? Então, vem comigo! Bom, aí na sua vasilha, no seu pote, onde você quiser fazer, você vai colocar um pacotinho desse fermento biológico seco. Se você quiser utilizar o fermento biológico fresco, você vai utilizar 60 gramas dele, tá bom? 60 gramas de fermento biológico fresco ou um pacotinho desse do fermento biológico seco. Depois, eu vou misturar aí também 5 colheres de sopa de açúcar cristal. 5 colheres de sopa de açúcar. Você vai colocar aí dentro e vai dar uma leve misturadinha, né, para os dois, né, para o fermento e para o açúcar se misturar bem. Aí, olha só, agora você mexe um pouquinho e vamos acrescentar os demais ingredientes, que vai ser 2 xícaras e meia de água morna, 2 xícaras e meia de água bem morninha, não pode ser quente, senão ele vai matar o seu fermento. A medida das xícaras é de 250 ml, tá? Então, você coloca aí 2 xícaras e meia de água bem morninha. E você mistura mais um pouco para poder estar dissolvendo, né, o açúcar com o fermento. Olha só, pode misturar bem. E agora vamos colocar um ovo inteiro. Vamos utilizar somente um ovo. Coloca e sempre misturando muito bem para incorporar todos os ingredientes. E também vai colocar meia xícara de chá de óleo. E mistura muito bem também. Sempre misturando muito bem para dissolver todos os ingredientes. E agora a gente vai colocar a farinha de trigo. A farinha de trigo, nós vamos utilizar 1,5 kg dessa farinha de trigo. Então, nesse primeiro momento, eu já vou colocar praticamente quase o pacote inteiro da farinha de trigo, para ir mexendo, né, e incorporar bem. Eu vou mexer nesse início com a colher, mas logo, logo a gente vai ter que enfiar a mão na massa, literalmente. Então, você só dá uma misturadinha com a colher, mas antes eu acrescentei aí uma colher de sopa rasa de sal. Eu gosto de colocar o sal quando eu coloco a farinha, porque o sal também pode matar o seu fermento se ele entrar em contato com o fermento. Diretamente com o fermento, né? Então, eu sempre gosto de colocar o sal junto com a farinha de trigo para eu não correr esse risco dele matar o meu fermento e meu pão não crescer. Agora, eu tô colocando o restante de 1 kg, né, da farinha de trigo. Então, aí já tem 1 kg, né, de farinha de trigo que eu coloquei, que eu acrescentei. Mistura com a colher até onde der, né? Porque a gente vai ter que colocar as mãos para poder misturar e sovar bem essa massa. A minha bancada já está higienizada e logo, logo eu vou passar essa massa para minha bancada para poder colocar as mãos e sovar essa massa muito bem. Olha só, já tô mostrando como é que ela já tá ficando. E agora vamos para a bancada, né? Vamos colocar toda essa massa na bancada e vamos colocar mais farinha de trigo e vamos sovar muito bem até que essa massa fique bem lisinha, desgrudando das mãos. Ela não pode mais ficar grudando das mãos, mas que ela fica uma massa bem lisinha, bem bonita. E você demora em torno de uns 10 minutos para poder sovar essa massa, para ela chegar no ponto certo, né, para deixar crescer, leva 10 minutinhos, sovando bem. Então aí, né, agora é questão de força nos braços e sovar muito bem essa massa, porque quanto mais você sova, mais fofinha, mais bonita, né, a massa vai ficar. O seu pão vai ficar bem fofinho se você sovar ela muito bem. O segredo aí agora é sovar bastante mesmo. Então, força no braço e vamos lá. Se você não tiver força, põe o marido para sovar, põe o filho mais velho, põe, né, alguém para sovar para você. Mas tem que sovar muito bem essa massinha. E se você treina, faz academia, coloca em prática aí os exercícios de braço que você treinou durante a semana e vamos sovar essa massa, galera. Vamos embora.
E assim ficou, né? Depois dos 10 minutos sovando. Assim ela fica a nossa massinha lisinha e desgrudando da mão. E agora a gente vai voltar essa massa para o nosso recipiente, onde a gente, né, tava misturando os ingredientes. Eu coloquei um pouco de farinha de trigo dentro do recipiente para não grudar a massa, né, lá dentro. E só que não deu para ver, não deu para mostrar para vocês. Achei que dava para ver, mas não consegui mostrar. Mas eu coloquei um pouco de farinha de trigo dentro do recipiente e coloquei a nossa massinha aí dentro. E agora eu vou tampar com um pano e vou deixar crescer durante uns 30 a 40 minutos mais ou menos. Se tiver calor, melhor ainda, que ela cresce mais rápido ainda. Bom, passado todo esse tempo, né, demorou uns 40 minutos mais ou menos, ela cresceu e ficou assim, olha que linda que ficou. Olha o tanto que cresceu também. Ficou uma massa muito linda, muito perfeita. Agora a gente vai modelar os nossos pãezinhos, né, para colocar na forma para depois a gente assar. Gente, eu confesso que eu não sei modelar muito bonitinho os pãezinhos não, viu? Mas eu tento. Então, vamos lá. Vamos colocar toda a massa em cima da bancada novamente pra gente poder modelar os pãezinhos. Esses pães eu tô fazendo pra gente aqui de casa mesmo, tá? Eu não vendo pão caseiro, não. Ainda não vendo, né? Quem sabe futuramente. Mas eu faço pra gente comer aqui em casa. Então, eu já faço pra semana toda os pães e armazeno na geladeira e a gente vai tirando, né, durante a noite para comer no dia seguinte. A gente tira da geladeira um pão, deixa para fora e no dia seguinte ele tá fresquinho pra gente comer no café da manhã. E então, olha, eu peguei a massa, dividi no meio, depois eu peguei a metade, dividi no meio novamente e peguei o pedaço e dividi no meio novamente. Cada pedaço desse vai me render um pão. Então, deixa de lado aí para não te atrapalhar. Vamos pegar mais um pouco de farinha, polvilhar mais farinha aí na massa. Eu dou sempre uma esticadinha, né, para ajudar a abrir. E agora a gente vai pegar um rolo e vai abrir essa massa. Se você não tiver um rolo, você pode abrir com garrafa de vidro, tá? Garrafa de vinho, de espumante. A garrafa que você tiver aí, garrafa de azeite. Dá para abrir com uma garrafa também, caso você não tenha um rolo. Então, você vai abrir aí. Esse rolo meu aí é maravilhoso, gente. Ele é de silicone e ele é perfeito, não gruda nada. É muito bom. Então, você vai abrir, né, a sua massa no comprimento. Depois, você vai abrir nas laterais também. Sempre colocando um pouco de farinha, né, para não grudar na bancada. E ela ficar sempre, né, soltinha. Vai abrindo, né, no comprimento. Vai abrindo nas laterais. Abre muito bem pra gente poder enrolar o nosso pãozinho. Como eu falei pra vocês, eu não sei enrolar muito bonitinho, não. Eu tento enrolar bonitinho, mas ainda não sei fazer muito bonitinho, não sei fazer todos do mesmo tamanho, né? Mas o importante é que fica muito gostoso no final. Fica fofinho e muito gostoso. Vai abrir nas laterais, o comprimento novamente. Olha só, que fácil que é. Abre bem, não abre muito fino também não, tá? Pra não rasgar a hora que você for enrolar. E agora a gente vai enrolar o pãozinho, né? O pãozinho que não vai ficar tão pãozinho assim, vai ficar grandinho. Então, vamos lá. Eu tirei as massas do meio do caminho, né? Porque tava me atrapalhando. Então, a gente começa lá na ponta. Você enrola e vai apertando e enrolando. Apertando, enrolando e trazendo, né? A massa, enrolando bem a massa. Apertando, enrolando. E assim você vai formar um pãozinho bem bonitinho. Olha só, no final, vocês vão ver que fica bonitinho. Então, aqui não fica feio, não.
E aí, nesse momento, apareceu um ajudante, né? Pra me ajudar aí a enrolar os pãezinhos, que é o Davizinho, né? Meu filho de 3 aninhos. E ele veio porque ele quer fazer um pãozinho pra ele também, tá, gente? Então, eu peguei e dei um pedaço de massa pra ele modelar o pãozinho dele. Vocês vão ver como é que vai ficar o pãozinho dele também. Então, né, eu tô polvilhando aí mais farinha de trigo para terminar de modelar nossos pãezinhos. E já já vocês vão ver o resultado, né, da modelagem. E depois de modelar, eu deixei crescer por mais uns 30, 40 minutos e ficou assim, desse tamanho, gente. Dobrou, né, o volume. E depois eu pincelei um ovo. Esse aí que eu tô mostrando é o pãozinho do Davi, gente. Então eu pincelei um ovo em cima de todos os pães e agora eu vou levar pro forno pra assar por uns 30, 40 minutos mais ou menos, ou até ele ficar bem douradinho e sua casa também estiver cheirando a pão, né, gente? E aí foi o resultado final, né? Depois dos 40 minutos assando, assim ficou os nossos pães. Olha que lindo que ficou. Ficou bem douradinho. Esse aí é o pãozinho do Davi. E ficou bem grande, né? Bem fofinho. Eu vou cortar um pra vocês verem também como que ficou por dentro. Olha só, esse daí eu fiz alguns redondos, eu não mostrei modelando, mas é bem simples de fazer também. Olha só que fofinho que ficou. Fica branquinho por dentro e douradinho por fora. Fica muito lindo. Eu vou cortar um e passar a manteiga pra vocês verem que ainda tá quentinho, né? Acabei de tirar do forno. Então, eu tô aí cortando, olha só. Que lindo que ficou por dentro. Fofíssimo, né? Agora eu vou passar um pouco de margarina pra vocês verem que vai derreter, hein? Tá quentinho. Olha só, que delícia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Faz a receita aí, comenta o que você achou. Sendo não inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like e que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau!